Hi, kids! Tudo bem, terceiro ano? Que bom, tenho certeza que todo mundo respondeu. Tudo bem, teacher? Ah, que bom, fico tão feliz, sabia? Apesar de estar morrendo de saudade de vocês, mas eu fico bem feliz, tá? Então vamos ver o que nós temos para hoje. A gente vai continuar, né, a trabalhar os numbers. Lembra que a gente está falando de numbers? A gente vai continuar, tá bom? Vamos ver o que nós temos hoje. Olha só, hoje nós vamos trabalhar especificamente nas páginas 29, 30 e 31, tá bom? Mas antes, a gente vai fazer uma pequena review, tá? O que é review? Uma pequena revisão. Vamos lá? Olha só, que número é este? É o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né? E o number 20. Muito bem. Então, olha só. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho de gramática. Lembrem-se, não precisa se preocupar, porque ainda a nossa gramática, ela é bem facinha e ela não vai estar na prova por enquanto, tá bom? Porque vocês têm muito tempo para aprender gramática, tá bom? Mas é só para vocês terem uma pequena noção, só para vocês saberem que em inglês nós também temos regras, assim como nós temos em língua portuguesa, tá bom? Toda vez que a gente aprende uma língua estrangeira, toda língua estrangeira, aliás, toda língua falada por qualquer povo tem suas regras, e essas regras são chamadas de regras gramaticais. Então, é a gramática da língua, tá bom? São as regrinhas que nós temos que usar, que nós temos que respeitar para que a gente consiga, para que a gente fale uma língua bem falada, tá bom? E em inglês também acontece isso. Então, olha só, nós temos aí 3 pontos importantes para a gente saber de língua inglesa por enquanto. How many? Para que a gente usa essa expressão? How many? É quando a gente quer saber a quantidade de alguma coisa. Por exemplo, eu quero saber quantos livros você tem na sua casa. Eu vou usar a expressão how many para perguntar. E nós temos aí o there is. O que será que é there is? O there is é o verbo ter ou o verbo haver no singular. Por exemplo, tenho 3 livros. Ou há 3 livros em cima da mesa, tá? É o verbo ter ou o verbo haver em inglês. E quando a gente usa there is para falar de objetos ou de pessoas no singular. O que é singular? Quando é um só a quantidade. Quando a quantidade é apenas um. E o there are? Quando a gente vai usar there are? É o mesmo verbo ter e o mesmo verbo haver, só que é usado no plural, tá? Então, por exemplo, tem 3 cachorros na minha casa, é plural, né? O there is, eu teria que falar assim, tem um cachorro na minha casa, que é singular, there is, tá bom? E o there are é plural. O que é plural? É quando é mais que um. Então, se for 2, já é plural, tá? Então, eu vou repetir. There is é singular, tá? Eu uso para falar de singular. Então, eu vou repetir. There is, eu uso para falar algo que está no singular. Então, por exemplo, tem uma professora. Então, there is one teacher. O there are eu uso para falar que tem mais que um. Então, tem 2 cachorros. Eu vou falar there are 2 dogs. Tá? Beleza? Então tá, então vamos lá, continuando.
Bom, quando eu quero perguntar então a quantidade de alguma coisa em inglês, usamos a expressão how many. Olha só, vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só, presta atenção aqui. Eu quero saber a quantidade de apostila de inglês que está na sua mesa. Então eu vou perguntar: how many English books? Quantas apostilas de inglês? E a minha resposta vai ser o quê? Como eu tenho aqui, ó, uma apostila de inglês na minha mesa, é singular. Então eu vou falar: there is one English book. Olha aqui, there is one, porque é uma só. Por isso eu usei there is, tá? Olha lá, singular. There is singular. E agora? E se eu perguntar assim? Eu quero saber a quantidade de alunos que há no nosso colégio. A quantidade de alunos que tem no nosso colégio. Quantos alunos tem lá no colégio? Vamos perguntar em inglês. Como é que fica? Olha. How many students? Alunos, a palavra alunos em inglês é students. Então, eu usei a expressão para perguntar a quantidade e usei students. How many students? Tem um só? Tem só um aluno lá? Não. Ah lá, eu falo. There are a lot of students. Tem muitos alunos, né? E there are tá o quê? No plural, porque lá, ó, são muitos students. São muitos alunos. Então, eu tenho que usar there are, porque está no plural, não é um aluno só. São vários, é um monte de aluno, né? Muito bem. Agora que a gente já viu um pouquinho, a gente vai usar um pouquinho disso nos nossos exercícios. Então, vamos lá na página 29, que lá tem o exercício 3 e o exercício 4 para a gente fazer. O exercício 3, vocês vão colorir os números que estão lá, do jeito que vocês quiserem. Eles estão colocados de várias formas e vocês vão pintar do jeito que vocês quiserem. Olha, particularmente, eu gosto de desenhos de figuras muito coloridas. Então, se vocês puderem pintar o máximo de colorido que vocês conseguirem, eu vou gostar bem mais, tá? Porque eu gosto de figuras coloridas. Então, pra mim, pro meu exercício, eu faria bem colorido, tá? É só uma dica, tá bom? Mas vocês pintam do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor, tá bom? No exercício 4 da página 29, vocês vão escrever em ordem do maior, aliás, do menor para o maior, então em ordem crescente. Vocês vão escrever os números do 11 ao 20. Vocês vão escrever por extenso, tá? Escrito mesmo. Em português ou em inglês, teacher? Em inglês, tá bom? Vocês vão escrever em inglês. Mas como é que eu vou saber como escreve os números em inglês? É muito fácil, é só assistir essa aula de novo, que está escrito, mas também na página 25 tem todos os números lá escritos. Vocês podem voltar na página, seguir e copiar os números, tá bom? É só para treino da escrita, certo? Muito bem. Na página 30, o exercício 1, vocês vão usar os stickers. Lembra dos stickers? São os adesivos que ficam lá no fim da apostila. Olha, nós estamos falando da unidade 3. Então, vocês vão tirar os adesivos apenas da unidade 3. Cuidado, tá bom? São os adesivos que estão na linha da unidade 3. Unit 3. Right? Tá bom. E vocês vão colar igual vocês fazem na sala de aula com a teacher. Cola no cantinho da mesinha, cola no cantinho da escrivaninha de vocês,
colem no cantinho da mesa da cozinha de vocês, colem no cantinho. Cuidado, porque senão ele cola inteiro e perde a cola, e aí a gente não consegue aproveitar, tá? Então, olha só, nós vamos usar então os stickers. O number 1, vocês vão colar os stickers que representam as candles. O que são candles, teacher? São as velas, né? É porque nós estamos falando da mesa de aniversário que está na figura. Vocês têm que colar os adesivos e depois vocês têm que escrever para mim a quantidade daqueles objetos. Então, por exemplo, número 1, vocês vão colar o adesivo das candles. E aí vocês vão lá na mesa de aniversário, lá no bolo de aniversário, vão contar para mim quantas candles tem. E vão escrever a quantidade. Só que o número 1 já está escrito. Só falta colocar o adesivo. Escrito já está. Mas o número 2 não está colado o adesivo e não está escrito. São vocês que vão fazer. No número 2, vocês vão colar o adesivo que representa os sandwiches. O que é sandwiches? Eu não vou falar. Não vou falar. Vocês vão ter que descobrir, colocar a cabecinha para pensar, usar o dicionário, Vou dar uma dica. Lá no fim da nossa apostila tem dicionário. Vocês podem usar aquele dicionário de lá que vai ajudar, tá? Aí vocês vão colar o adesivo dos sandwiches e vão contar na mesinha do aniversário quantos sandwiches tem. E vocês vão escrever para mim. Em inglês, tá? Vamos supor que tenha 11. Como que escreve 11 em inglês? Então, vocês vão lá e vão escrever 11. Entenderam? É assim que é para fazer. E o number 3? Glasses. Teacher, o que é glasses? Dicionário. Olha lá no dicionário, tá bom? E aí vocês vão descobrir. Aí vocês vão colar esse adesivo e vão lá na mesinha do aniversário e vão contar quantos glasses tem. Eu vou dar uma dica. Sabe para que a gente usa glasses? Para beber alguma coisa. E aí, já descobriram o que é glasses? Me conta. Vão lá, vão contar e vão escrever o número em inglês. No número 4, vocês vão colar o adesivo que representa os balloons. E aí, vai lá, tem vários balões coloridos. Contem quantos balões tem e escrevam o número em inglês, tá bom? O number 5, plates. Plates. Quantos plates tem lá em cima da mesa do aniversário? Vou dar uma dica. Plates a gente usa para colocar a nossa comida dentro. E aí, o que é plates? O que são plates? Vão descobrir lá no dicionário, colam um adesivo e conta na mesa do aniversário quantos plates tem e escreva o número em inglês, tá? E o number 6 são os gifts. Os gifts, quando a gente faz aniversário, a gente adora ganhar gifts. Adoramos ganhar gifts. Todos nós. Eu, você, a mamãe, o papai. Todo mundo gosta de ganhar gifts. O que será que são gifts, hein? Vão lá no dicionário também e procura. E aí vão lá na mesinha do aniversário e contem quantos gifts tem lá. E escreva o número em inglês pra mim, tá? Ah, dica! Use o dicionário, tá bom? Não esqueçam do dicionário. Muito bem. Aí lá na página 31, vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 2, vocês têm que responder as perguntinhas de acordo com as imagens, tá? É aqui que vocês vão usar there is ou there are. Tem, por exemplo, ali uma imagem de um chapéu. E a pergunta é, quantos chapéus tem? Vocês vão contar, tem um só. Então, vocês vão usar there is ou there are.
Qual deles eu uso para o singular? É o there is. Então, tem one hat. Tem um chapéu. Então, eu vou escrever there is one hat, tá? Só que depois eu tenho, por exemplo, vários giz de cera. Tá perguntando quantos giz de cera ou quantos lápis coloridos? Tem mais de um. Aí você vai usar there is ou there are para o plural. Quando é mais de um, é plural. Qual você vai usar? Você vai responder e vai colocar também a quantidade, tá bom? Quantos tem? Se tem 15, se tem 5, se tem 10, tá? Você tem que contar lá nas imagens. E o exercício 3, você vai responder sobre a sua sala de aula. Porque a primeira pergunta fala assim: meninos na minha sala. Quantos meninos tem na sala de aula de vocês? É mais de um. Então, eu já vou dar uma dica. Tem que começar a frase com there are, porque é plural. É mais de um, né? E nas meninas? A perguntinha de baixo é: meninas na minha sala de aula. Quantas meninas tem na sala de aula de vocês? É mais de uma? Também começa com there are. É uma só. Então, vai colocar there is. Mas será que é uma só? Presta atenção, tá bom? E coloquem a quantidade para mim, certo? Bom, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para escrever a quantidade certinha e para usar o there is e o there are corretamente. Tá bom? Não esqueçam, there is singular e there are plural. Não esqueçam disso, tá bom? Singular, there is, plural, there are, certo? Muito bem. Continuando, aí a gente vai corrigir esses exercícios então, depois que vocês fizerem todos, nas nossas aulas, nas nossas próximas aulas ou na nossa aula ao vivo. Tá bom? Então, façam bem caprichado, que a gente vai corrigir na nossa aula, na próxima aula que a gente se encontrar. Certo, pessoal? Então, tá bom. Então, façam bem caprichado, do jeito que eu sei que vocês sabem fazer, tá bom? E fiquem com Deus, tá? Bye, bye!